Alô a todos, pessoal, desde já uma muito boa tarde alegria, boa tarde para si, boa tarde para todos os nossos seguidores e a comunidade que começam a entrar aí desse lado. Sejam bem-vindos a mais um Sabores que nos une. Eu sou o chefe Fábio Bernardino e hoje vamos cozinhar e encantar com uma bela e deliciosa caldeirada aromática. Uma receita que tem o alto apoio e patrocínio das nossas aromáticas vivas, no qual eu visto com muito orgulho a nossa jaleca, e vamos então utilizar as melhores ervas aromáticas do mundo. Que vocês me perguntam, mas chefe Fábio, quais é que são as melhores ervinhas aromáticas do mundo? Aquelas que vêm diretamente do vaso, que nós na nossa cozinha arrancamos, escolhemos e fazemos assim a magia acontecer. Começar por cumprimentar a Dona Avalinda, o Carlos Salgueiro, a Ana Maia, a Ana Lúcia, o Sr. Oscaralho, a Adolfo Dias, a Florinda, a Vavá Rebelo, a nossa Nandinha, a Manuela, a Fernanda, a Filomena, a Jerupoldina, a Leopoldina, a Leontina, a Ludovina e toda a gente. Estão todos com aquela força de sempre. Eu sei bem que sim, a Dona Hildegarda já me está a mandar boas tardes, e a nossa Leita Anabela também, juntamente com a nossa Edith Vieira. Bem, para esta caldeirada aromática vamos precisar de uma bela salsinha, vamos precisar de um toquezinho de manjericão, depois vamos precisar de courgette para reduzir aqui assim a quantidade de batata que temos que adicionar. Podemos vir buscar uma mescla de peixe a gosto, camarão, sardinha, quem quiser pode colocar também, que fica bastante bom, dourada, robalo, safio. Epá, no fundo há diferentes variedades de peixe, mas aqui o nosso foco de hoje são as ervas aromáticas. Depois vamos precisar de um pimento, de cebola, folhinhas de louro, e claro que isto tudo vai ser para montar à camada, juntamente com um toque de vinho branco, mais um toquezinho de polpa dos nossos tomates, e vamos fazer um prato que vai ficar aqui assim de trás da orelha. Bem, o que é que vamos começar a fazer em primeiro lugar? Fazer a nossa mise en place, ou mais propriamente as nossas pré-preparações, no qual vamos pegar numa bela faquinha e vamos aqui assim começar a cortar a batata. Claro que numa lógica de sustentabilidade eu não vou querer descascar a nossa batata, vou aqui querer manter a nossa casca da batata como deve ser, e vamos então começar a cortar tudo isto. Cortamos a batata para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e a nossa batatinha vai começar aqui a ganhar cor, forma, formato. Vai aqui assim a ficar uma bela batatinha que já fala batatês, uma bela batatinha que encanta qualquer português. Então, temos aqui a nossa batata na base. Pegamos também num toquezinho de courgette e vamos então laminar a nossa courgette. Eu sei que é uma caldeirada só de loucos é que leva courgette, e já muitos puristas estão aqui a dizer: este homem não sabe o que é que está a fazer. Este homem sabe exatamente o que é que está a fazer. A reinterpretar um prato, tornando-o mais saudável. No fundo, ir rebuscar aqui assim a autenticidade dos nossos sabores, dos nossos aromas tão portugueses, e no fundo fazendo aqui assim a magia de tudo aquilo que nós merecemos. Merecemos e temos direito. Neste caso estou aqui a retirar o nosso pimentezinho, ainda esta parte de cima como deve ser. Estou aqui a ondular o pimento. Quem quiser se poder logo cortar numa juliana, eu gosto de fazer aqui assim, às vezes às rodelas ou às meias rodelas, de maneira a parecer um toque cada vez mais rústico. Muitas das vezes numa boa caldeirada, a rusticidade destes sabores tão tradicionais, tão autênticos, é que faz grande parte das vezes a diferença. Uma caldeirada, toda a gente nas diferentes partes do nosso litoral, do nosso país, se faz, e muito bem. Uma receita popular, ou até mesmo uma receita de pescador, uma receita em que muitas das vezes noutros territórios, se calhar em que não são litoral do nosso Portugal, mas se calhar em França, ganha o nome de uma bouillabaisse, em que grande parte das vezes era com o reaproveitamento do próprio pescado, em que se vendiam as partes mais nobres e o próprio pescado se reaproveitava. Outras das vezes é grande parte destes preparados feito com o rebuscar desta autenticidade e desta tradição. Agora, vimos pegar aqui assim o nosso toquezinho de salsa, em que pico só um bocadinho da salsa, mas a ideia aqui não é picar, é mesmo colocar assim um raminho de salsa bem intenso para cima do nosso prato. E ainda vimos buscar um pedacinho de cebola, em que esta cebola deve ser descascada aqui e vai ser adicionada à nossa caldeirada, conforme anda a lei, conforme anda a tradição. Pegamos então aqui assim na nossa cebola,
e vamos ondular a cebola. A cebola vai sendo cortada aqui em pequenas fatias, como deve ser, e estas pequenas fatias vão entrando generosamente para dentro do nosso prato. Agora, como é que vamos montar tudo isto? Pegamos na base de uma panela, aqui assim, e vamos começar a colocar a batata na base da panela. E porquê a batata na base? Porque tem que ser os ingredientes que demoram mais tempo a cozer na base do nosso pote ou do nosso tacho. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas chefe Fábio, qual é que é a diferença exata de colocar a batata ou outro ingrediente? Tem a ver com o ponto exato de cozedura. Depois podemos colocar um bocadinho de tomate, que já tinha aqui também na base. Eu gosto de colocar o tomate por baixo, também vai libertando aqui alguma água. E podemos já colocar aqui assim um toquezinho, aqui só de um picadinho e mais um molhinho de salsa inteiro. Não esquecer das nossas aromáticas vivas, a folha de louro. O louro dá muita intensidade de sabor, dá muita frescura, mas também podemos ir buscar aqui assim um toquezinho de um belo manjericão, que é sempre um toque para se conseguir inovar dentro destas ervas aromáticas. Pegamos os nossos peixes e aqui um sortido de peixes, mesmo a gosto. Acho que às vezes não há que limitar a dizer, vou buscar mais este ou aquele, vamos buscar uma mescla de peixes a gosto, até mesmo uma caldeirada de marisco também dá para fazer na perfeição. De seguida vamos cobrir com aqui, eu sei que não leva a courgette tradicionalmente, mas eu aqui estou a dar um toquezinho de autor ao colocar a nossa courgette junto desse nosso prato. Vamos buscar aqui um toquezinho de polpa de tomate para a nossa base e vamos então aqui cobrir tudo isto. Afastamos a nossa cebolinha. Esta cebolinha vai ficando aqui assim lascada às rodelas. Podemos ir também buscar aqui assim um toquezinho deste nosso pimento. O pimento vai dando aqui assim uma riqueza também em termos da sua acidez, que fica maravilhoso. Eu adoro sentir aqui assim o toque do pimento, que fica bem rico, fica algo divinal. Fica algo que muitas das vezes nós não podemos dizer que é melhor ou pior, é diferente. E grande parte dos nossos pimentos, tão portugueses, tão únicos, acabam por dar aqui um sabor bem rico. Vim buscar mais um toquezinho de marisco, mais uns raminhos de umas ervinhas aromáticas por cima, e vocês pensam assim, mas chefe Fábio, com muita ou com pouca erva aromática, com muita, mesmo um molho autêntico aqui assim de sabor, mais umas folhinhas de louro das nossas aromáticas vivas assim de lado, mais inovação minha, mas que fica bem bom. Podemos ir buscar manjericão ou ervas aromáticas a gosto, muitas das vezes podemos reinterpretar assim a tradição e no final regamos com um toquezinho de vinho por cima. Uma caldeirada não deve levar refogado, mas deve levar agora aqui assim uma boa quantidade de azeite aqui a cair lentamente, ok? Tá bom? E vamos então aqui dar mais um toquezinho com um bocadinho de pimenta. E agora sim vai ser abafar a boa da panela. Bem, temos o vinho, temos os tomates, temos os pepinos, temos as courgettes, temos o pimento, a courgette inovação minha, e agora abafamos assim a nossa panela. Ligamos tudo isto e uma caldeirada é aquele prato que se montam às camadas e se coze em menos de nada. Mal a nossa caldeirada comece a levantar a fervura, a batata que está na base vai começar a cozer, o próprio peixe vai libertar mais água, vai se envolver com o vinho branco, com os tomates, e vai ficar assim uma nostalgia de sabores e de aromas, no qual as nossas ervas aromáticas vão fazer sobressair a sua componente aromática, a sua intensidade de sabor, e vai ser um prato que nos vai ajudar a reduzir a grande quantidade de sal que se calhar teríamos que adicionar para uma tipologia de pratos destes. Claro que grande parte das pessoas que estão à nossa volta muitas das vezes olham para este tipo de iguarias e pensam, são tão simples, são tão populares, mas são tão nossas, são tão autênticas, são aqueles sabores de leste a leste, são aqueles sabores do nosso litoral, são aqueles sabores que nos moldam à tradição, são sabores ricos, são sabores autênticos, são sabores de frescura e que grande parte das vezes na primavera, no verão,
nas épocas de calor, toda uma família, todo um grupo de amigos se sentem em torno de uma mesa a saborear este prato. Mas este prato pode ser saboreado com mais saúde, com mais aroma. Tendo aqui algumas recomendações, claro que sim. Ter cuidado na quantidade de sal que se adiciona, utilizar de preferência mais ervas aromáticas, os coentros, a salsa acabam por ser os mais usuais com a folha de louro, mas muitas vezes também podemos recriar estes sabores e recriar esta tradição em torno da riqueza destas mesmas ervas aromáticas ao molho, mesmo conforme aqui estão, a ser colocadas literalmente conforme estamos aqui assim à mão. Quer ver? Bem, sintam só, que bela caldeirada. É mesmo caso para dizer que isto hoje dá caldeirada e não temos o Jorge Guerreiro a dizer que isto vai dar caldeirada, mas dá mesmo caldeirada. Caldeirada da séria. Ai, Jorge Guerreiro, se tu fazes aqui assim uma música a dizer que esta noite vai dar caldeirada, vai dar caldeirada da séria e da boa, vai dar caldeirada da gostosa, vai dar assim uma bela caldeirada zona daquelas que toda a gente vai querer comer e vai ser de comer e de chorar por mais. Bem, grandes vantagens deste prato. Por um lado não descasquei a batata, depois por outro lado fiz um mix entre courgette e batata, eu sei que é louco, mas pode ser assim uma boa combinação. O tomate fresco, os pimentos, a cebola é um prato que tem uma grande base de legumes. Ao ser feito com peixe, conseguimos também muitas vezes oscilar no tipo de peixe. Queremos um peixe mais gordo, queremos um peixe mais magro, queremos um peixe da nossa costa, deste nosso litoral e incentivar também a nossa economia ligada ao mar. Claro que sim, e isto faz todo o sentido rebuscar este tipo de pratos que no fundo nos vão ligar àquilo que é também a nossa economia circular, a nossa economia em torno destes grandes momentos, a nossa economia em torno daquilo que é nosso, bem autêntico e bem saboroso. Claro que no fundo grande parte destes sabores são pratos que vocês ficam a sonhar, ficam a rejubilar e ficam de alguma maneira aqui assim a pensar que isto é mesmo de comer e de chorar por mais. Vejam só como ela está a fumegar. Estão a sentir isto? Sentem estes sabores, sentem estes aromas. Quem é que está a sentir isto? Bem, eu estou a sentir que isto está mesmo de comer e de chorar por mais. Está mesmo uma autêntica delícia, uma autêntica perfeição. E isto não é um prato. Isto é uma nostalgia de sabores e de aromas. Ana Margarida Miguel, isto é o chamar de uma geração à mesa. É o apurar de responsabilidades junto àqueles que quiseram comer e àqueles que comeram. É juntar a fome com o desejo, é juntar o calor com uma boa festa e é juntar tudo aquilo que é a nossa saúde em torno da mesa. Grandes sabores, grandes riquezas, grandes sabores e, no fundo, um prato tão português, tão único, tão autêntico que agora vai ter que ser aqui assim abafadinho. Bem, abafadinho. E abafadinho também estou eu, aqui com esta jalecazinha bem vestidinha. E uma coisa eu vos garanto, continuo a utilizar a nossa jaleca de alma e coração, porque no fundo eu sou um chefe, embaixador das nossas aromáticas vivas, que sim, eu visto a camisola. Eu visto a camisola, eu pertenço a esta grande equipa de Viana do Castelo, que faz todos os dias chegar de norte a sul do nosso país as mais ricas e gostosas ervas aromáticas em vaso. Claro que muitas das vezes as que vocês veem nos diferentes supermercados podem não dizer aromáticas vivas, mas têm na mesma este vasinho, ou um bocadinho maior, ou mais coisa, e com um saquinho, às vezes a dizer às vezes a dizer pingo doce, outras vezes a dizer num vaso um bocadinho maior. Bem, mas independentemente das insígnias comerciais, quando vocês vão ao supermercado que encontram, uma coisa eu vos garanto, todas elas são das nossas aromáticas vivas. Eu, enquanto chefe, digo que um mau cozinheiro cozinha com muito sal, um bom cozinheiro, um bom chefe de cozinha, cozinha sim com ervas aromáticas, com especiarias e, acima de tudo, faz com que os sabores da comida se misturem. É mesmo caso para dizer que se algum de vocês precisar de algumas ervas aromáticas pode mandar mensagem no Instagram
também das nossas aromáticas vivas com o Arthur, da equipa do marketing, e também a nova membro, eu digo um novo membro, mas é uma membra, é uma menina, é uma senhora neste caso, que também pertence à equipa do marketing, vai lá estar também para vos responder, para vos dizer das boas e no fundo para vos fazerem também ficarem integrados junto desta diferente variedades de ervas aromáticas. Quando vocês vão à loja online das nossas aromáticas vivas, também podem ter um código promocional de desconto, Bernardino15, ou oferece-vos desconto, ou oferece-vos coisas boas e podem ir lá buscar as vossas ervas aromáticas sem porquês. Podem ir lá buscar as vossas ervas aromáticas para fazer assim a magia acontecer e claro que sim, não tem que ter limites à criatividade e imaginação. Hortelã, isso é para meninos. Hortelã normal, hortelã da Ribeira, hortelã pimenta, hortelã chocolate, hortelã maçã, hortelã ananás, hortelã morango. Há diferentes variedades de hortelã, maçã, disto, aquilo, só hortelãs. Ai, salva! A salva normal, a salva ananás, a salva maluca, a salva doidona, a salva de palmas, vá tudo. Ai, chefe, outras ervas, o normal, salsa, coentros, rosmaninho, alecrim, cerefólio, endro, louro, há 30 por uma linha, há também o que acaba mais, há também lá coisas das boas. Bem, o meu Carlos Guerra diz que pensei que o bebê já era membro das aromáticas vivas. Vai haver uma jaleca miniatura para o bebê que por aí vem, é verdade. Há de haver uma jaleca com o seu nome, porque todos os bebés de todos os membros da equipa das aromáticas vivas são membros ativos das aromáticas vivas. Claro que sim, é mesmo caso para dizer que as aromáticas vivas é uma empresa portuguesa de Viana do Castelo, terra onde está o navio atracado dos Gilianos, um grande navio bacalhoeiro que não andava na pesca do bacalhau, mas era um navio de enfermagem de apoio à pesca do bacalhau e que no fundo ajudou todas as nossas frotas também no comércio do peixe. Hoje estamos aqui assim a fazer uma bela caldeirada de peixe, podia ser uma caldeirada de bacalhau, podia ser uma caldeirada de enguias, uma caldeirada da Ribeira, podia ser 30 por uma linha, mas é uma caldeirada de peixe bem boa e bem gostosa com o nosso peixinho gostoso, o nosso peixinho da costa e claro com as diferentes ervas aromáticas. Estas ervas aromáticas podem ser utilizadas para serem misturadas somente numa simples salada, para serem utilizadas numa base de um caldo, para serem utilizadas no início e no fim de um prato. Claro que no início puxam mais a componente do sabor, no final puxam mais a componente aromática, mas todas elas fazem assim a magia acontecer em torno daquilo que é nosso, bem saboroso e bem tradicional. A nossa caldeirada começa aqui a cozer e eu tenho já aqui assim um pratinho bem empratado com a nossa caldeirada aromática, com o peixinho, com estas coisinhas todas às rodelas. Claro que eu já tinha que ter aqui assim um cozido para acelerar o nosso processo, porque esta caldeirada ainda vai estar aqui assim ao lume como deve ser. Eu tenho-vos a dizer que eu adoro os nossos diretos, adoro ter aquela noção de pertença a esta grande equipa e, no fundo, adoro cozinhar. Sintam só esta caldeiradazinha. Chefe Fábio, você que sabe andar nisto, meu menino. O jantar está servido, é coisa boa, é coisa gostosa. Dá para o menino e para a menina, dá para a princesa e para a Cristina, dá para o Odete e para o Maurício, dá para a Cristina Lourenço e para o Lourdes Santos, dá mesmo para toda a gente. E uma coisa eu vos garanto, enquanto houver peixe, enquanto houver ervas aromáticas, enquanto houver sangue na guerra, enquanto houver vontade de cozinhar, ninguém nos vai parar. E já sabem, invistam também na saúde da vossa família e das vossas refeições, reduzam na quantidade de sal, apostem nas aromáticas vivas, Surreal dos Bosques. Ai, que coisa tão bonita. Sabe, azedas. São bem boas e bem gostosas. Bem, há diferentes ervas aromáticas para todos os gostos e, no fundo, não há motivos para não utilizar estas maravilhosas ervas aromáticas. Vamos fazer sobressair aquilo que é nosso, vamos fazer sobressair aquilo que é autêntico e vamos, acima de tudo, valorizar a gastronomia portuguesa. Um grande bem-aja a todos, muito obrigado por estarem sempre aí desse lado. Eu sou o chefe Bernardino, estes são os sabores que nos unem e hoje temos aqui a nossa bela caldeirada aromática, bem feitinha, bem gostosa, para o menino e para a menina. Diversifiquem na quantidade de ervas aromáticas a colocar nos vossos pratos e, no fundo, façam a magia acontecer sempre com as nossas aromáticas vivas. Enquanto chefe embaixador, despeço-me de todos vocês e já sabem, se precisarem de alguma ervinha aromática
Claro que sim, podem comprar mandando mensagem também aqui no Instagram, ainda há a loja online, ainda há as diferentes insígnias nos diferentes supermercados, mas se precisarem de alguma erva aromática diferente, falem com o Arthur, falem com a equipa de marketing das nossas aromáticas vivas, basta enviarem uma mensagem no Instagram, eles falam com todos vocês, e é mesmo caso para dizer, se precisarem de alguma erva aromática, comprem, porque as das aromáticas vivas são mesmo do melhor que há. Um beijinho a todos, um grande bem-aja, bom jantar a todos, e até amanhã, alegria. Fiquem bem. Adeus, maltinha!